Obrigado, mano. Como é bom, mais um domingo, mais um dia do Senhor, nos saudarmos com a paz do Senhor, como povo de Deus, nos lembrarmos da história do Evangelho, domingo após domingo, confessarmos pecados e lembrarmos que o perdão do Senhor nos alcança. Ele não é uma dúvida, não é uma ansiedade, né? É a garantia de que somos perdoados, não pela qualidade do nosso arrependimento, mas pela qualidade do amor eterno de Jesus, né? Então, que bom lembrarmos disso todo domingo. Nesse momento do nosso culto, nós queremos receber a instrução da palavra, então, não do Rafael. Então, ore por mim, para que o Rafael diminua e a palavra cresça, e Jesus cresça através de sua palavra. Nós vamos continuar a série O que o Evangelho produz. Nós estamos numa fase dessa série, onde estamos olhando para diversos temas, os temas fundamentais da vida, os temas que mais mexem com a nossa vida, sob a luz do Evangelho. Nas últimas semanas nós tratamos com identidade à luz do Evangelho, trabalho à luz do Evangelho, família à luz do Evangelho e, na última semana, sexo e sexualidade à luz do Evangelho. Então são os temas que só de a gente falar assim, todo mundo percebe, assim, né? São temas que mexem com a gente por completo, são os temas que compõem a nossa vida comum, né? E queremos dizer, né, e como temos dito, que o Evangelho ele significa algo para toda a vida humana. O Evangelho, a boa notícia, ela afeta toda a vida humana. Portanto, cada um desses temas é profundamente impactado pela boa notícia do Evangelho. E hoje nós vamos falar de dinheiro. Alguém gosta de falar de dinheiro aqui? Hoje vamos falar de dinheiro. Eu quero mencionar que nós temos uma série de pregações completa sobre o assunto bens, riquezas e dinheiro. Foi feita ano passado, se eu não me engano, né? Está disponível no YouTube, nas plataformas digitais, né? Onde o tema foi tratado de maneira abrangente e com bastante oportunidade de uma abordagem prática, né? Eu tive a oportunidade de reler todo o esboço do pastor Felipe dessa série no dia de ontem, né? E eu vou aproveitar que eu fiz isso para eu dar uma abordagem um pouquinho diferente, né? Para a gente não precisar rever os mesmos textos. Como o próprio Felipe cita, né? Na série anterior, são centenas de textos na Bíblia que falam sobre dinheiro. São pelo menos 18 parábolas de Jesus sobre o assunto, né? Então vamos aproveitar para olhar para algumas outras aqui, né? Com o objetivo de trazer aqui o princípio básico por trás disso. Então nosso objetivo aqui vai ser uma abordagem mais concentrada no invisível, no porquê nós lidamos com o dinheiro da forma que nós lidamos com o dinheiro. E no porquê um cristão deveria lidar com o dinheiro diferente. Claro que a gente entra um pouco na prática, mas até pela natureza do próprio pregador que vos fala, vocês percebem que eu tenho uma tendência a querer explorar essas razões invisíveis, essas causas invisíveis. E a Bíblia nos fala a respeito disso. Então a gente pode explorar na palavra. Eu já vou dar aqui uma pista. O princípio básico por trás da conduta do não crente em relação ao dinheiro é a idolatria. E o princípio básico por trás da conduta de um cristão em relação ao dinheiro é mordomia. E a gente quer então dissecar esses dois assuntos aqui ao longo dessa pregação, construindo uma visão de dinheiro. E eu gosto da palavra dinheiro porque é o que a gente fala no dia a dia, né? Na verdade, estamos falando de finanças, mas dinheiro mexe mais com nossas entranhas, de dinheiro à luz do Evangelho. E para isso, eu quero convidar todos vocês a iniciarmos essa reflexão, abrindo a palavra em Mateus, no capítulo 13, do versículo 45 até o versículo 46. Quando você encontrar, fique de pé. Mateus, capítulo 13, do versículo 45 até o versículo 46. Projeta aqui na versão NVI, por favor, para nós lermos todos juntos. Mateus 13, 45 a 46. Muito bom. Vamos ler em voz alta esses dois versículos? O reino dos céus
também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela a sua existência como a palavra encarnada de Deus e muito obrigado, nosso Pai do céu, por nos dar a palavra escrita que testemunha da tua palavra encarnada. Nós pedimos que, mais uma manhã de domingo, essa palavra nos abra os olhos para enxergarmos como temos vivido e como devemos viver. Para enxergarmos tudo aquilo que já está disponível para nós em Cristo, a libertação de ídolos, a libertação de escravidão, a conceitos relativos a dinheiro. Tudo isso que já está disponível em Cristo nos permite hoje, através da sua palavra, enxergar e obter, nós que somos os seus filhos. Permite também que o Evangelho seja pregado, para que até mesmo se houver entre nós alguém que ainda não se tornou o seu filho, que se torne. Mas, Senhor, faça isso para a glória do teu nome e apesar das minhas imperfeições aqui como pregador, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Meus queridos, eu queria começar com uma pergunta, como eu tenho feito nessa série. E minha pergunta para começar nossa reflexão hoje é: dinheiro é bom ou ruim? Depende, né? Acho que depende é a resposta vencedora, né? É bom quando você tem ele, é ruim quando o dinheiro é que tem você. E a verdade é que o dinheiro ele tem poder de ter você. Esse é um assunto extremamente dominador. Dinheiro é um assunto que tem esse potencial dominador sobre nós. Quer você tenha dinheiro ou quer você não tenha dinheiro, esse assunto te domina. Dinheiro é interessante porque dinheiro domina tudo que você pensa, quer você tenha, quer você não tenha. E ele te domina sem você perceber. E é tão interessante que dinheiro tem o potencial de te dominar, mesmo você sendo um cristão praticante. Mesmo você sendo um cristão ofertante, dizimista. Tem uma história que eu me deparei com ela num podcast do Bible Project. Quem conhece o Bible Project talvez já tenha escutado alguma coisa, que é a história de John Cortinez e Greg Balmer. São dois homens americanos e eles se encontraram numa aula, uma série de aulas a respeito de Deus e dinheiro na Escola de Teologia de Harvard. E eles tinham características muito contrárias. John era um poupador obsessivo. Ele vivia para poupar. Os dois ganhavam muito bem, tanto John quanto Greg, eles tinham isso em comum. E John era um cara que tinha como objetivo se aposentar aos 40. E ele era um poupador obsessivo. Ele fazia questão de poupar o máximo possível e tal. E Greg Balmer, por um outro lado, também ganhava muito bem, era um gastador compulsivo. Ele fazia questão de gastar tudo que ele recebia, ele queria viver o melhor que a vida podia oferecer para ele. Esses dois homens eram cristãos e se encontraram numa escola de teologia, numa aula sobre dinheiro, e eles descobriram que eles tinham algo em comum, apesar de uma forma tão diferente de lidar com o dinheiro cada um deles. Os dois eram dizimistas fiéis. Os dois eram extremamente fiéis no dízimo. E os dois se sentiam da seguinte forma: porque eu dou o dízimo, eu sou livre para fazer o que eu quiser com o restante dos 90% do meu dinheiro. Então os dois perceberam que, apesar da sua fidelidade no dízimo, eles, na verdade, eram donos do próprio dinheiro e, portanto, escravos do dinheiro. O restante do dinheiro deles não pertencia ao Senhor. Agora perceba, as condutas eram extremamente diferentes. Um deles usava esse dinheiro que era dele para juntar tudo, sem se sentir na obrigação de qualquer generosidade e qualquer compromisso com o próximo. E o outro usava para gastar tudo, sem também qualquer compromisso com o próximo ou generosidade. Ambos satisfeitos por estarem fazendo ali o mínimo, né? E esse encontro deles foi interessante porque eles perceberam que eles estavam errados. Eles perceberam que, apesar de dizimistas fiéis,
era o dinheiro que os possuía, o dinheiro deles não estava à disposição do Senhor. E eles começaram a escrever sobre o assunto, inclusive fizeram uma pesquisa muito interessante, não vai ser tópico da gente aqui, mas eu queria começar com essa história para a gente perceber que o dinheiro tem o potencial de nos dominar, mesmo se a gente for aparentemente fiel nas ofertas e nos dízimos. A verdade é que o dinheiro pode nos dominar sem percebermos, e a forma como nós usamos o nosso dinheiro revela nossas prioridades e amores. E nós só deixaremos de fato, meus queridos, de ser dominados pelo dinheiro quando nós perdermos tudo. E é sobre isso que é o texto base que eu trouxe para a gente abrir essa reflexão. Só quando de fato, como o mercador da parábola que nós lemos, nós trocarmos tudo o que temos por algo mais precioso, que é o próprio Cristo, é que o dinheiro pode parar de nos dominar. Enquanto tudo que temos for nosso, isso irá nos dominar. Vamos falar mais sobre isso. Agora, quem são os cristãos, então? Cristãos são aqueles que trocaram tudo, inclusive o seu dinheiro, por Cristo. E por isso cristãos não têm mais nada, mas ao mesmo tempo eles têm tudo. Olha que coisa linda. Por isso a Bíblia fala tanto a respeito de dinheiro e como o dinheiro é usado, porque isso revela de forma preciosa a quem pertence o nosso coração. Como eu falei no começo, 16 das 38 parábolas de Jesus tratam de finanças. Agora, o que a cultura secular fala sobre dinheiro? A gente tem falado, assim, repetidamente, né, que na sociedade atual, que se tornou uma sociedade pós-cristã, onde tem valores cristãos, mas Deus saiu da conversa, principalmente na pregação de identidade, a gente falou que ser autêntico e fazer o que der na telha se tornou o sentido da vida. Isso pode ser percebido na cultura, nos filmes, nas histórias que contamos. Ser autêntico, ser fiel a si mesmo, fazer o que der na telha, se torna o sentido da vida. E nesse ambiente secular que ensina isso, aonde é que o dinheiro entra? O dinheiro então se torna Deus. E o acúmulo de dinheiro é a única forma garantida que eu tenho de me expressar no meu máximo. Porque se o sentido da minha vida é eu expressar ao máximo a minha autenticidade, não é, tá, gente? Mas é isso que a sociedade ensina. O que me limita? Dinheiro. Dinheiro sempre me limita. No final, o dinheiro é meu fator limitante. Eu não consigo expressar tudo que eu gostaria, eu não consigo fazer tudo que eu gostaria, eu não consigo usar as roupas que eu gostaria de usar para expressar a minha identidade, porque eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Então, o dinheiro se torna um Deus, e o acúmulo de dinheiro é a única forma garantida que eu possa alcançar essa autoexpressão máxima. E rapidamente, então, dinheiro e posses se tornam a medida de quanto uma pessoa vale. Para mim mesmo, se torna a medida de quanto eu valho. E a minha identidade passa a ser derivada de se eu tenho ou não tenho dinheiro. Eu quero mais e mais recursos para prover para mim mesmo aquilo que só Deus pode prover. Por isso que dinheiro tem essa substituição. Não estou falando que dinheiro é um Deus, porque eu quero ele, para que eu possa ter para mim coisas que só Deus pode dar. John, nosso amigo que poupava tudo, ele queria segurança. Então, Deus para ele, o dinheiro para ele se tornou um Deus que podia prover para ele essa segurança, se aposentar cedo, ter garantias de que caso descobrisse uma doença grave, ele poderia lidar com aquilo. Dinheiro se tornou um Deus que poderia prover para ele segurança, mas só quem pode prover segurança de fato é Deus. E o nosso amigo Greg, que gastava tudo, buscava no dinheiro um nível de prazer, um nível de deleite nas coisas que ele poderia adquirir aquele dinheiro. Só que o nível máximo de prazer e deleite que alguém pode ter, só se pode ter em Deus. Então, de qualquer forma, ambos tinham uma vida dominada pelo Deus dinheiro. E isso é o estado comum de quem não tem o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e o seu Deus. É muito óbvio essa transição. Sem Deus, dinheiro se torna tudo o que eu preciso para fazer o que eu quero.
Agora, dinheiro, na cosmovisão cristã, à luz do evangelho, ganha então outra conotação. E é interessante, o Tim Keller comenta que nós podemos perceber bem no começo da Bíblia, bem ali em Gênesis, por que dinheiro, nosso tema de hoje, e sexo, nosso tema da pregação passada, parecem ser os assuntos que mais têm poder sobre nós. Parecem ser as forças que mais lutam pelo domínio do nosso coração. E pode perceber que sempre que a gente ouve falar que um líder cristão caiu, normalmente o assunto tem a ver com dinheiro ou sexo. A gente mesmo tem um hábito de resumir isso. A gente sabe que os outros pecados também nos chamam da mesma forma, mas parece que esses em especial têm um poder sobre nós. E Keller aqui propõe que isso é verdade porque esses dois temas têm relação direta com a nossa vocação original. Deus criou o homem e ele falou: sede frutífero e multiplicai, domine sobre a terra e a subjugue. Então nós temos a vocação principal, uma ordem para a procriação e uma ordem para o relacionamento e uma ordem para o domínio sobre todos os recursos que a terra tem para oferecer. Dinheiro é moeda de troca. A gente fala de dinheiro, mas a gente está falando de bens, a gente está falando de recursos. Então a nossa vocação original tinha justamente a ver com relacionamento, e sexo é o ápice de um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. E tinha literalmente, diretamente a ver com gerenciamento de recursos. E dinheiro é a forma que nós encontramos de gerenciar recursos nos tempos modernos. Então esses dois assuntos, eles são tão poderosos, porque eles estão corrompidos lá no começo, assim. Eles fazem parte da nossa vocação original, então quando nós tiramos Deus da jogada, a corrupção deles é a primeira coisa que acontece. Nós fomos criados para essas duas coisas, mas sem Deus nós experimentamos elas como escravos. Escravos da sexualidade, escravos do dinheiro. Sem a capacidade de fato dominar sobre eles. Então o dinheiro, meus queridos, nada mais é do que troca, né? Não dá tempo de fazer aqui uma reconstrução da origem da tecnologia dinheiro. Mas um resumo é que o dinheiro foi inventado para facilitar a troca de recursos. Não havendo dinheiro, eu que vendo serviços de marketing, precisaria encontrar alguém que vende galinhas para comprar um frango e oferecer meus serviços de marketing para a pessoa que vende galinhas. Eu ia trocar marketing por frango diretamente. Mas dá trabalho, porque a pessoa que vende galinha só precisa de um marqueteiro, não precisa de vários, né? Então, isso pode ser aplicado para as mais diversas profissões. Então, o dinheiro foi a tecnologia que os seres humanos inventaram para simplificar a troca de recursos. Quando a Bíblia fala de recursos naturais, quando a Bíblia fala de bens, nós estamos falando daquilo que hoje em dia nós resumimos nos tempos modernos com o dinheiro. É sabido que o papel que nós chamamos de dinheiro hoje não tem valor intrínseco nenhum. Não fosse a fé que se é colocada nele. Então você pega uma nota de R$100, que valor tem um pedaço de papel? Nada. Mas há uma fé colocada nele, que advém da nossa fé no Estado hoje em dia, né? 70 anos atrás tinha padrão ouro, mas hoje em dia não tem mais. Então advém da nossa fé no Estado, de que aquele pedaço de papel vai continuar valendo, pelo menos por um tempo, uma quantidade parecida de serviços e produtos. Então, quando a gente fala de dinheiro, estamos falando sobre administração de recursos. Finanças é a ciência da administração de recursos. E, na realidade, como falamos aqui, Deus nos criou e nos deu essa missão: governar e cuidar da terra. Governar e cuidar dos recursos naturais que Ele deixou. Nós somos criados para lidar com recursos naturais. Fomos criados para gerenciar as coisas da criação. Nós somos criados, em certo sentido, então, para gerenciar dinheiro. Fomos criados para essas coisas. Agora, sem Deus, isso é pervertido. E para entender isso melhor, eu quero colocar aqui o dinheiro, então, como a gente tem feito, sermão após sermão, dentro da narrativa bíblica. Criação, queda, redenção, consumação. Onde estava o dinheiro na criação? O que aconteceu com a nossa relação com o dinheiro na queda? O que
como a redenção resolve isso, o que ainda é em parte e o que vai ser consumado somente no futuro. A grande história de Deus, agora com foco e ênfase em dinheiro. Então, onde estava o dinheiro na criação? Como eu falei, dinheiro na época não existia, porém recursos existiam. E Deus se apresenta logo no começo da Escritura como o Senhor de todos os recursos. Deus é ilimitado em recursos. Deus criou um planeta Terra e o universo inteiro. Ele poderia ter criado quantas terras ele quisesse. Nosso Deus é o Senhor do ouro e da prata, e isso, na verdade, é uma redução. Ele é o Senhor de absolutamente tudo. E ele é infinito em absolutamente tudo que ele quiser criar. E se apresentando, então, como esse Deus de propriedades infinitas, que não tem limitação de recursos, na criação, Deus se apresenta como um Deus extravagantemente generoso. Ele tem todos esses recursos, porque ele é infinito, ele é uma fonte eterna e transbordante do que ele quiser. E ele, em sua generosidade, cria todas as coisas. Como um ser generoso, transbordante em generosidade, Deus então cria todas as coisas. A própria criação, ela é uma consequência direta da generosidade de Deus. E Deus cria tudo e coloca a humanidade como gestores dessa criação, gestores desse recurso, num ambiente onde nós entendemos pela leitura bíblica, o Jardim do Éden, que não havia falta, não havia escassez, não havia falta de recursos. Um ambiente onde o homem tinha acesso à comida, na medida do que era necessário a ele, tinha acesso a tudo que ele precisava para desenvolver sua vocação primordial de multiplicar e dominar sobre a terra, de espalhar a cultura de Deus sobre toda a face da terra. Um ambiente onde os recursos ali tinham o seu fim correto. Por que os recursos no Éden tinham o seu fim correto? E qual é o fim correto dos recursos? Permitir que o propósito de Deus seja cumprido. Permitir a comunhão. Porque Deus cria a humanidade para ter comunhão com ela nesse mundo. Então os recursos tinham ali o seu fim correto, eles alcançavam o seu fim correto. Permitir a comunhão. E por que eles tinham o seu fim correto? Porque Deus estava no lugar dele, como provedor generoso, de quem nós podemos ter certeza não deixará faltar nada, e o homem estava no seu lugar, como aquele que vive nessa provisão do Senhor de todos os recursos. Eu acho interessante uma anedota, né, que o pastor Paulo Borges Júnior costuma contar em várias ministrações, né, que é o que veio primeiro, a comida ou a fome? E a comida veio antes da fome, porque Deus criou as árvores alguns dias antes de criar o ser humano. Então Deus nos coloca num mundo onde já havia comida, quando Ele coloca lá. A fome é que foi feita para a comida, não foi a comida que foi feita para a fome. Então, por que Deus cria o ser humano com fome? E aí o Paulo brinca assim, né? Para a gente se encontrar debaixo da árvore. Então, tendo que ir até a árvore para pegar uma frutinha para eu comer, a gente vai se encontrar, a gente vai viver um tempo de comunhão. Então, assim, na criação original, os recursos tinham o seu fim correto. Permitir a comunhão, viabilizar a comunhão, pôr a mesa, né, ao redor do qual os filhos de Deus podem estar juntos ali. Tudo para o deleite eterno nessa relação eterna e infinita com a Trindade. E por que o dinheiro podia ter seu fim correto? Porque Deus estava no seu lugar correto. O homem podia confiar que Deus, como Deus Criador, era generoso e não deixaria nada faltar. A queda começa justamente quando o homem começa a desconfiar de Deus. Antes de fato do primeiro pecado ser consumado, houve um movimento no coração de Eva de não confiar em Deus. Porque o que a serpente, chegamos na queda, tá, gente? O que a serpente disse para Eva? É verdade que vocês não podem comer de todos os frutos do jardim? Então a primeira mentira que a serpente conta para Eva, e essa mentira a Eva passa por ela, fala, não é verdade. Eva percebe que é mentira, né? Mas perceba, olha que interessante, como que a gente consegue realmente olhar para essa história em termos de dinheiro.
A primeira mentira que a serpente conta para Eva é uma mentira em relação ao gerenciamento de recursos. Ela fala para Eva que, perceba, não é verdade que Deus não deixa vocês comerem de todas as árvores do jardim? Então, a serpente está minando a confiança de Eva no fato de que Deus dá todos os recursos necessários. Eva percebe isso e ela responde certo: não, não é verdade. Deus falou que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, exceto uma. Mas aí a serpente lembra, não é verdade que a árvore no centro do jardim vocês não podem comer? Então, assim, nessa conversa há um movimento do coração de Eva, porque a serpente fala: Deus não quer que vocês comam, porque ele sabe que se comerem vocês serão igual a ele. Então ela cria essa desconfiança no coração de Eva. Que nós já falamos aqui na pregação a respeito de identidade, que essa desconfiança ela é identitária. Ela faz, né, com que Eva pense que ela não é quem ela é. Mas a gente também pode enxergar essa desconfiança em termos também de recursos financeiros. Ela faz Eva pensar que talvez Deus não deu a ela tudo que Deus tinha para dar. E, portanto, Eva e Adão agora olham. Então, Eva inicia um movimento. Vamos ler Gênesis 3, 2-7? Eva inicia um movimento de olhar para o fruto e desejar tomá-lo. Olha que isso aqui é muito importante para a gente entender o que a palavra tem a dizer a respeito do nosso relacionamento com o dinheiro. Eva, Gênesis 3, 2-7. Eva olha para o fruto e inicia um movimento de querer tomá-lo. Gênesis 3, versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então agora percebam no versículo 6 o movimento do coração da mulher. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso, desejável para dela se obterem discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então perceba, como consequência dessa desconfiança de será que Deus me deu tudo que ele tinha para me dar? Um movimento surge no coração de Eva. E ela então, nós podemos enxergar esse primeiro pecado também como um roubo. Ela toma algo que não era dela. Não era algo que Deus deu para eles. Há um movimento de tomada. Não me é próprio, mas eu quero. Ela olha, então percebam esse padrão. Ela viu, é atraente aos olhos. Ela deseja para si e ela toma. Daqui em diante, esse padrão vai se repetir várias vezes na narrativa bíblica ao longo da descrição de vários pecados. O homem vê, o homem deseja, o homem toma. Me vem aqui à mente de imediato a história de Davi e Batseba. Davi vê do alto do seu... Pode chamar de palácio? Acho que sim. Do alto do seu palácio, Batseba se banhando, vê, deseja e toma ela do seu marido. Esse movimento de coração, de ver, desejar e tomar, a raiz dele está numa mentira que começa na queda. Deus não me deu tudo que eu preciso. Deus não é tão generoso assim. Percebam como a raiz dos nossos problemas em relação a lidar com dinheiro está na queda. Por pensar isso, o homem olha, deseja e toma. O homem se torna ladrão. O pecado pode ser visto dentro desse ponto de vista do roubo. Então, e qual que é a consequência imediata, então? Imediatamente, no versículo 7, a Bíblia relata: os olhos dos dois se abriram
e eles perceberam que estavam nus e se cobriram. Adão e Eva adquirem de imediato um problema nos olhos. A palavra descreve que os olhos se abriram, como quem está dizendo que eles passam a ver de forma diferente. E qual que é esse problema que eles passam a ter nos olhos? A cobiça. Essa característica de ver, desejar, cobiçar o que não é próprio e tomar. E aqui não tem como não lembrar de Jesus dizendo, né, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se seus olhos forem ruins, né, quanta escuridão. Esse problema começa nos olhos, no cobiçar algo que não te é próprio, que por sua vez começa na desconfiança de dizer que o Criador não me deu tudo aquilo que ele precisava ter me dado. Deus saiu do seu lugar, então eu começo a ser corrompido pelo meu desejo de mais e mais e mais. Ao ponto de que Adão e Eva, então, agora se cobrem uns dos outros para se proteger da cobiça. Que eles sabem que agora tem, então o outro também pode estar tendo, então eles já começam a se proteger. Sem a confiança, então, agora, de agora em diante, a partir da queda, sem a confiança na generosidade do Deus Criador. O homem agora vai tomar tudo o que puder para si. Tudo. E para nos limitar, lembra que eu falei que dinheiro é o fator que nos limita na nossa autoexpressão? Graças a Deus, Deus é bom. Porque ainda no jardim, para nos limitar nessa vida pecaminosa, Deus nos dá uma grande lição. Ele nos expulsa do jardim. Ele expulsa Adão e Eva do local onde eles teriam acesso à vida ilimitada e a recursos ilimitados, acesso à árvore da vida. Recursos limitados, que são justamente a razão da nossa economia. Quem aqui sabia que as ciências econômicas só existem porque recursos são limitados? No mundo de recursos ilimitados, eu desejo uma Coca-Cola, ela aparece na minha boca. No mundo de recursos limitados, para que uma Coca-Cola venha a existir, um processo comercial que começa lá numa noz, que eu nem sabia que existia até pouco tempo atrás, que é a noz cola, é começada. É uma coisa meio louca, assim. Isso pode ser feito em relação a qualquer produto. Para que eu tenha um Big Mac, né? Se você não está pensando, meu Deus, vocês do Rafael são todos gordos. Vamos falar de café especial. Mas é só porque esse exemplo da Coca-Cola e do Big Mac são muito comuns na economia, né? É até um ranking econômico que vai colocar qual o preço do Big Mac em cada país. E um discurso muito famoso a respeito de um discurso de um economista famoso a respeito de quantos processos produtivos geram um Big Mac, né? Então, foi a primeira coisa que veio à cabeça. Não é só porque eu gosto de McDonald's, não. Mas eu gosto. Mas eu gosto. Amém, gente. Então, para quem não tem um café especial, pezinhos de café foram plantados. E há um limite para quantos pés de café existem. Então, por isso, toda uma ciência em relação a preço, a quanto eu vou cobrar, para que venha o suficiente, para que dê para... Toda a ciência econômica advém do fato de que nós fomos expulsos do jardim. Toda a ciência econômica advém do fato de que os recursos são limitados, portanto, se são limitados, precisamos de uma ciência para pensar como organizá-los, para usar da melhor forma possível para que não falte, nem sobre e estrague. E aí falte uma outra coisa. Então Deus nos dá essa grande lição, nos coloca num mundo de recursos limitados, para que nós possamos, de fato, ser limitados no nosso desejo por possuir e por expressar coisas longe dele, para que nós possamos nos corromper mais devagar, né? Graças a Deus. Nesse mundo, então, de recursos limitados, nós somos forçados ao roubo ou à cooperação para sobreviver. No mundo de recursos limitados, eu não consigo sobreviver se eu não cooperar com o meu próximo ou se eu não virar ladrão e, de fato, roubá-lo. Não tem outra alternativa. Ou eu coopero através do trabalho, para que a gente possa ter o que comer, ou eu viro ladrão. No mundo de recursos limitados. Isso aqui é muito interessante, né? O C.S. Lewis, no seu livro Grande Divórcio, ele imagina o inferno como um lugar onde, porque
os recursos são ilimitados, tudo que eu imagino eu consigo, as pessoas se afastam cada vez mais. Isso aqui, naturalmente, é uma, como é que fala? Metáfora? Acho que uma analogia, né? É uma história analógica que ele cria para a gente pensar. Mas ele imagina esse inferno de Lewis como uma manhã cinzenta em um lugar que vive em constante estado de expectativa. Eu sempre quero mais. Todos os seres humanos que estão ali sempre querem mais. E tudo que eles conseguem imaginar aparece. E eles não querem absolutamente dividir nada com ninguém. Então, como é a tendência natural do ser humano. Mas como eles têm recursos limitados, tudo que eles conseguem imaginar aparecem, eles podem morar cada vez mais longe um do outro. Porque eles não precisam interagir. Então, eu posso proteger meu patrimônio morando cada vez mais longe. Então, ele descreve esse inferno como esse lugar onde as pessoas se afastam cada vez mais, porque não são obrigadas a cooperar. E a verdade é essa, isso é interessante, não para falarmos de inferno especificamente, porque nós acreditamos no inferno mais tradicional, né? Lewis também, é só uma história, mas para falar a respeito de recursos. Olha a graça. Por Deus nos dar um mundo de recursos limitados, nós somos forçados à cooperação. E por isso nós cooperamos uns com os outros. Ainda assim, a idolatria vai deformando cada vez mais o homem. O fato do dinheiro se tornar Deus, como a gente colocou, né, esse homem começa a enxergar o acúmulo e o consumo de produtos, de bens, de riquezas, de dinheiro, como forma de exercer a sua falsa divindade, que foi prometida lá pela serpente. Ó, vocês vão comer e vão se tornar deuses. Agora, como forma de exercer a nossa falsa divindade, nós queremos então ter cada vez mais para dominar e controlar a terra. Deus nos deixa então nesse mundo com recursos escassos e num mundo incontrolável, cheio de tsunamis, terremotos, chuvas, ventos, trovões, para que nós entendamos que nós não somos capazes de controlar tudo, não importa quanto dinheiro nós tivermos. O fim da realidade caída, como falamos em alguma pregação atrás, independente de quanto dinheiro você acumule, o fim disso é poeira. Todo homem caído, então, acaba atraindo para si esse desejo de acumular e consumir recursos. Temos pobres e ricos, porque alguns conseguem e alguns não conseguem. Mas todo homem caído desenvolve em si esse desejo de tomar, acumular e consumir recursos. E o interessante é que quanto mais sucesso alguém tem nisso, menos humano essa pessoa tem a tendência de se tornar. Porque o princípio da adoração é que eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Então, o amador se torna a coisa amada. Fomos feitos para amar a Deus e nos tornar semelhantes a Deus. Quando amamos o dinheiro e adquirimos cada vez mais dinheiro, nós nos tornamos cada vez mais materialistas, materiais, pessoas que olham para os outros seres humanos e não dão valor intrínseco. Enxergam em cada pessoa uma notinha, uma nota, ou uma quantidade de notas que tem a ver com o dinheiro que ela também tem. Agora, mesmo os que têm mais sucesso nisso, uma hora percebem que é falso. E que dinheiro algum é suficiente. Porque Deus nos deixou num mundo incontrolável, então o tempo vai acabar. Não importa quanto dinheiro você tem, você não consegue comprar um dia a mais de vida. Quando sua hora chegar. E a saúde vai se esgotar. E há doenças no mundo que não há como comprar cura. Tudo isso Deus nos deixa de forma pedagógica. A rota da humanidade caída é a destruição e a desumanização. Ao ponto de que, na medida que a tecnologia vai nos permitindo acumular cada vez mais, a tendência é chegarmos no inferno de luz. Uma sociedade cada vez mais separada, cada vez menos humana. Graças a Deus por Cristo Jesus, amém? Nós não somos abandonados nesse estado. E, pelo contrário, sabia que nós não vemos na sociedade atual todas as tendências que o mundo caído poderia desenvolver, justamente porque a igreja, como baluarte da verdade, tem testemunhado da verdade de Cristo já por 2000 anos. O mundo não é tão ruim quanto poderia ser, porque a rota já começou a mudar depois de Cristo. E como foi que isso mudou? Queria que vocês abrissem a Bíblia junto comigo, para a gente falar de dinheiro na redenção, em 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9.
9. 2 Coríntios 8, 9. Eu escolhi esse versículo, 2 Coríntios 8 e 9, porque ele é muito interessante. Ele nos conta um resumo da história do Evangelho na perspectiva do dinheiro. A Bíblia é muito rica, gente. Como a gente falou aqui algumas pregações atrás, né? A boa nova do Evangelho ela é tão boa, ela é tão infinitamente maravilhosa, que ela afeta todas as coisas, e a Bíblia nos mostra como ela afeta as mais diversas realidades. E esse versículo, de forma óbvia, nos mostra a boa nova do Evangelho numa perspectiva de bens, riquezas e dinheiro. Vamos ler todos juntos? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Toda a nossa vontade e possibilidade de acúmulo de bens materiais, do ponto de vista de um Deus eterno, é pobreza. Deus é o Senhor de todas as coisas. Comparados a Ele, nós estamos brincando na lama. Nós somos infinitamente pobres. Nós largamos o estado no jardim de conexão com um Deus infinito e eterno para ficar brigando por misérias, por centavos. Essa é a realidade da queda. Mas na redenção, a boa notícia é que Jesus Cristo, conectado com Deus, que era rico em todos os sentidos, porque Ele é o Senhor de todos os recursos. Ele é um com o Deus da criação. Como nós cantamos aqui quando cantamos aquela música Colossenses 1, Ele era a imagem do Deus invisível, Ele estava com Deus da criação, todas as coisas são dele. Mas sendo rico, Ele se fez pobre. Ele tomou a nossa condição. Que nós não achamos que é de pobreza, mas é por amor a nós, para que por meio da pobreza dele, entregando tudo o que tinha na cruz do Calvário, nós nos tornássemos ricos por nos reconectar de volta com ele. O Evangelho também fala de recursos. Esse versículo nos conta então a boa nova na perspectiva das finanças, né? Cristo vem ao mundo, né? E Cristo ele é conectado ao Deus infinitamente generoso. Nele, em Cristo Jesus, não há qualquer escassez. Quando falta pão, Cristo cria pão do nada. Quando faltou vinho, Cristo criou vinho do nada. Fica claro nas parábolas e nas histórias de milagres de Jesus, que Jesus não era limitado ao mundo de recursos limitados que nós tínhamos. E por que isso? Porque ele estava conectado a Deus Pai infinitamente generoso e Senhor e dono de todos os recursos. Agora nós olhamos então para esse homem, que é o homem mais rico do mundo, no tempo que ele viveu entre nós, e nós não vemos em Jesus nem cobiça, nem consumismo. E nem faria sentido que assim tivesse, né? Pelo contrário, nós vemos nele generosidade total. Quem tem tudo, né? Não tem que cobiçar. E não tem como alcançar prazer em aumentar quanto tem. Porque tem tudo. Nós vemos em Cristo, então, a disposição completa de entregar tudo que tem. Generosidade total. Até o fim, que foi quando ele entregou toda a sua vida na cruz do Calvário, em generosidade. Esse tornou-se pobre por nós. Ele se tornou, alguns teólogos falam que Jesus fez de si mesmo espiritualmente falido ao assumir nossa condição de pecadores na cruz. Então ele dá tudo para que nós pudéssemos nos reconectar ao Deus que é dono de tudo e fonte de inesgotáveis recursos. Agora, para quê?
Não para que a gente pregue aqui, olha, agora você é conectado com Deus, que é dono do ouro e da prata, não vai te faltar nada, você vai ter tudo o que você quiser, o que você sonhar, os sonhos do seu coração, Deus vai fazer. Não! Isso é reacender no seu coração cobiça. Nós não fomos conectados ao Deus que é dono de tudo para ter nossas cobiças satisfeitas, porque isso para Ele é palha. Essas coisinhas, esses nossos sonhos materiais para Deus é palha. Só tem esse coração cheio de cobiça quem ainda vive na escassez, e quem está em Cristo já passou dessa, porque em Cristo nós temos tudo. E somos chamados para viver como Cristo. Uma vida, do ponto de vista humano, simples, mas que não faltava nada. E pelo contrário, para dar para quem precisava, sempre sobrava. Nós vemos em Cristo uma vida que não faltava nada e sempre sobrava para dar. Nós somos chamados, então, ao movimento de coração, já que Deus nos deu essa riqueza tão grande em Cristo Jesus, do texto base dessa pregação que eu escolhi. O movimento de coração do mercador, que encontra a pérola de grande valor e percebe que nada vale mais que ela. Então olha a história do mercador. É uma parábola de 2 versículos. É incrível isso. E tão preciosa. Olha a história do comerciante. O reino dos céus é como um comerciante que encontra uma pérola de grande valor, vende tudo que tem e compra ela. É uma parábola sobre perceber que o reino e o próprio Cristo, o rei desse reino, ele é a riqueza de Deus dada a nós. Ele é tão precioso, ele é tão maior. Por que que o mercador, alguém que é especialista em troca, está disposto a perder tudo por essa pérola? Só tem uma explicação lógica: ele percebe que nada vale nada frente a ela. E esse é o movimento do coração que a boa notícia de Cristo Jesus, que o evangelho de Jesus deve causar em nós. Frente ao evangelho, nós devemos olhar para toda a nossa vida, incluindo nossos bens, riquezas e dinheiro, e enxergar palha. Frente à riqueza de ter Cristo Jesus, não vale nada. Eu poderia trocar tudo. Quando Cristo fala com o jovem rico, vende tudo que tem e vem me seguir, ele está oferecendo para o jovem rico algo que vale infinitamente mais do que tudo que ele tinha. E o jovem rico não quis, porque ele tinha muita coisa. Ele é que não sabia com quem ele estava falando. Tim Keller faz um comentário interessante, né, de que, na verdade, estavam ali conversando 2 jovens ricos. Porque aquele jovem que se achava rico estava conversando com o Senhor de todo o universo. E o jovem rico, então, seguiu uma trajetória de manter o que ele tinha, enquanto o Senhor de todo o universo seguiu uma trajetória de entregar tudo o que ele tinha. Frente a isso, nós precisamos nos comportar como o mercador da parábola da pérola de valor. Eu tenho que olhar para tudo que eu tenho e falar: isso aqui não vale nada. A única coisa que eu tenho de verdade, a única coisa que vale a pena ter, é Cristo. Todo o resto é palha. É interessante que, ao perceber isso, né, Cristo nos faz filhos de Deus. E aí Paulo fala, em uma de suas cartas: portanto, todas as coisas são nossas e nós somos de Cristo. Todas as coisas são nossas e nós somos de Cristo. Ao mesmo tempo que todas as coisas são nossas, porque em Cristo está todas as riquezas, em Cristo estão contidas todas as riquezas do universo. Ao mesmo tempo que o cristão tem tudo, como eu falei lá na introdução da pregação, o cristão não tem nada. Porque se eu reconheço que Cristo é tudo isso, o resto não é nada. E é tudo também dele. Então, se somos filhos de Deus, nós morremos no Messias. Amém? Se somos filhos de Deus, nós morremos no Messias Jesus.
E na linguagem financeira, porque nós falamos disso na linguagem identitária, nossa confiança para ser quem somos migra de nós mesmos para Jesus. Na linguagem financeira, o que quer dizer morrer em Cristo Jesus? Nós trocamos tudo que temos pela pedra de grande valor. A boa notícia da riqueza que nós recebemos em Deus em Cristo, então, nos chama a mordomia. Nós vendemos tudo que tínhamos. Nós não temos mais nada. Então nós não somos mais donos de nada. Sabe o que nós nos tornamos? Mordomos. Eu vou usar aqui uma historieta, uma anedota também do Juan Carlos Ortiz, no seu livro O Discípulo, para falar a respeito disso. Né? Eu achei que ele imaginou, o Juan Carlos, no livro dele, ele imaginou como seria a conversa entre o mercador que quer trocar tudo pela pérola de grande valor e aquele que tem a pérola de grande valor para vender, ali imaginado como o próprio Cristo. Amém? Então a gente chega perante o mercador e fala assim, eu quero comprar isso aí. Aí ele pergunta pra gente assim, aí a gente pergunta pra ele, quanto vai custar? Ele responde, vai custar tudo. Tudo que você tem. Assim, tudo que eu tenho vai custar tudo que eu tenho? Sim, tudo que você tem. Quanto você tem no banco? Aí eu tenho no banco aqui R$2.000. Muito bom, passa pra cá. O que mais você tem? Eu tenho... Não tenho mais nada, só tenho isso. Você não tem uma casa? Eu tenho que passar minha casa também? Sim, passa sua casa pra cá. O que mais você tem? Ué, agora que eu te dei minha casa, eu vou ter que dormir na minha tenda. Não, a tenda também é minha. Passa sua tenda pra cá. O que mais você tem? O que você vai tirar de mim agora? Eu tenho minha esposa e meus filhos. Sua esposa e seus filhos também são meus. E você também. É tudo meu, para que você tenha essa pérola de grande valor. Agora tem um detalhe. Eu vou deixar tudo com você, para você administrar para mim. Então Deus, nesse nosso processo de conversão, nós entregamos tudo. Agora o detalhe é, Ele deixa tudo conosco, para nós administrarmos para quem? Para Ele. Então o princípio da forma que os ímpios lidam com o dinheiro é idolatria. O dinheiro é um Deus e o acúmulo de dinheiro é a forma de eu ter segurança. E o princípio de como um cristão lida com o dinheiro é a mordomia. Eu entreguei tudo para Deus. Ele é dono de tudo. Nele eu tenho tudo, inclusive minhas próprias coisas. Mas Ele pode dispor de mim, da minha família e das coisas que eu tenho e do meu dinheiro quando Ele quiser. Esse é o princípio da mordomia. Agora percebam como mordomia muda por completo a nossa relação com o dinheiro. Como a boa notícia do Evangelho, que nos leva a essa percepção de mordomia, muda por completo a nossa relação com o dinheiro. Dinheiro, então, para nós não é mais um Deus, porque nós temos um Deus. Dinheiro não é mais a medida de quem nós somos, porque nós somos quem nós somos em Cristo. Já falamos sobre isso aqui. Dinheiro não é mais sequer o nosso objetivo na vida. Porque o nosso objetivo na vida é o propósito eterno de Deus, é a comunhão. Nosso objetivo na vida é o propósito de Deus, é viver em eterna comunhão com Ele e com nossos irmãos, uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo para a glória de Deus. Não temos como objetivo acumular dinheiro, embora o dinheiro possa colaborar com isso aqui. O dinheiro serve, inclusive, para isso e apenas para isso. Para pôr à mesa da comunhão. Dinheiro para nós não é mais uma ansiedade. Por quê? E aí eu não falei tanto desse texto, que talvez seja um dos textos mais importantes sobre isso, mas o Felipe Esposa, ele afunda na série bem riqueza de dinheiro. Porque Jesus nos fala que nós não devemos ter ansiedade a respeito daquilo que temos que comer, a respeito daquilo que iremos vestir, ou de onde e se teremos teto para dormir.
Porque assim como Deus Pai cuida dos animaizinhos das plantinhas, Ele é Pai, Ele sabe que nós precisamos dessas coisas, Ele não vai deixar que essas coisas nos faltem. Busque primeiro o reino de Deus e estas coisas, não as demais, estas coisas serão acrescentadas. Ou seja, nós não precisamos ter sequer ansiedade, porque se somos filhos e agora estamos buscando e preocupados com a justiça do reino de Deus, e como que eu faço isso? Gente, tudo que a gente prega aqui é sobre isso. Como que eu trabalho preocupado com a justiça do reino de Deus? Falamos sobre isso na pregação sobre trabalho. Como que eu vivo família preocupado com a justiça do reino de Deus? Falamos sobre isso na pregação sobre família. Então, se eu estou me tornando em Cristo essa pessoa, eu não preciso me preocupar, porque o Pai vai garantir. Não vai faltar roupa, comida e teto para dormir. A ansiedade a gente tem porque a gente quer mais que isso. A gente não quer só isso, a gente não quer se contentar só com isso. E Deus também não pede para todos nós, embora Ele peça para alguns, que se contente só com isso. Vocês percebem que Deus pede isso para alguns? Quando Deus manda um cara para um país mais pobre da África para pregar o evangelho, Ele está pedindo para aquele cara que ele se contente com roupa, comida e teto para dormir. Ele está deixando a gente ter carro aqui, Ele está deixando a gente ter conforto, mas Ele poderia pedir isso de qualquer um de nós. O que vai definir se nós somos de fato mordomos ou não? Se nós estamos dispostos a dispor de tudo que temos. Mas enfim, ansiedade também não temos mais, porque temos um Pai que nos promete que não vai faltar o básico. E é interessante porque a forma preferida de Deus para cumprir essa promessa na vida dos irmãos é usar outros irmãos que são bons mordomos daquilo que Ele fez para ir lá alimentá-los, para ir lá vesti-los e para garantir que eles não fiquem sem teto. Por isso, Deus usa a nossa mordomia para garantir essa promessa para todo mundo. Amém. E dinheiro também não é nem mais sequer nosso, porque nós somos encarregados e administradores. Mas tudo isso que a redenção nos promete, nós somos em parte, porque a verdade é que a nossa realidade é em parte de já termos a promessa de Cristo dentro de nós, estarmos crescendo em semelhança com Ele, faz com que de vez em quando nós tenhamos lapsos de confiança em Deus. Não se preocupe, se você ainda vive, como eu ainda vivo, momentos de ansiedade, momentos de desconfiança, momentos de consumismo. Se preocupe sim, né? Ore a respeito disso, mas o importante é você saber que se você está submisso a Cristo, Ele está trabalhando isso no seu coração e você continuará crescendo nessas áreas, crescendo na sua mordomia, crescendo na sua compreensão de que Deus é o dono de tudo, crescendo na sua paz e não ansiedade, até o dia de Cristo Jesus. Alguns vão se aperfeiçoar mais rápido, outros mais devagar, todos devem orar para que seja tão rápido quanto possível, todos devem usar todas as disciplinas espirituais, inclusive a comunidade, a submissão aos líderes, para que seja tão rápido quanto possível, mas será processual, até o dia em que encontraremos com Jesus na consumação dos séculos e seremos como Ele é, perfeitamente conectados ao amor do Pai, perfeitamente confiantes na generosidade do Deus Criador. A verdade é que em Cristo nós já experimentamos a generosidade do jardim, mas a nossa confiança nela ainda não é perfeita. Na medida que crescemos essa confiança, nós vamos nos aperfeiçoando nessas áreas até o dia de Cristo Jesus. O dia em que com Cristo agora, de agora em diante, administraremos todos os recursos da criação, como seus reis e sacerdotes, para a renovação de tudo. Então, nem na consumação dos séculos a gente vai ser livre e administrar dinheiro. Porque nós, como seus reis e sacerdotes, administraremos os recursos da criação durante o seu reino para a restauração de tudo. E mesmo quando a Nova Jerusalém estiver lá, nós temos a imagem das nações trazendo para a Nova Jerusalém as suas ofertas, ou seja, ainda tem gestão de recursos. Dinheiro é um tema, recursos são um tema que vão de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, da criação até a consumação.
Nesse meio tempo, então, meus queridos, será que eu tenho tempo para isso? Como então viveremos? Como viveremos então nesse meio tempo aonde nós temos, mas não temos? Nós temos tudo, mas não temos nada. Devemos viver como mordomos das coisas que temos. A parábola dos talentos, ao meu ver, é uma parábola muito interessante para falar sobre isso. Porque ela fala justamente sobre o que pessoas fazem com seus recursos enquanto aguardam a vinda do dono deles. Ou seja, ela fala sobre o que nós fazemos com nossos recursos enquanto aguardamos a vinda do rei. E é muito raro a gente ouvir uma ministração da parábola dos talentos que fala especificamente de dinheiro. Mas é uma parábola sobre dinheiro. Mateus 25:14, eu vou ler rapidinho. E o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou os recursos, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Atenção, ele ganhou mais coisa para administrar. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Naturalmente, essa parábola mereceria um culto inteiro, um sermão inteiro, para entrarmos profundamente nela. E ela também tem outros significados que são mais primários à audiência de Jesus do que esse que eu vou trazer aqui hoje. Mas é perfeitamente possível olhar para ela como uma parábola a respeito de mordomia. Porque Deus entrega, né, o Senhor, na verdade, que representa Deus, entrega aos seus servos recursos para administrar. E aqui a gente pode tirar alguns princípios a respeito da natureza de Deus. E um deles é que ele espera que os recursos que ele entrega para nós sejam administrados bem. Ele espera que os recursos que ele entrega para nós sejam bem administrados e multiplicados. É claro, é uma parábola sobre o dinheiro, e a aplicação que Jesus entendia, que Jesus pretendia, não era unicamente a respeito de dinheiro. Mas também não podemos deixar de pensar que a aplicação também engloba dinheiro. Também engloba o fato de que Deus espera que nós administramos bem o nosso dinheiro, inclusive, se possível, que nós multipliquemos ele para o seu reino. Então, se o dinheiro não é nosso, e sim de Deus, nós temos que administrar esse dinheiro, porque é dele, ele que deixou conosco, com as prioridades de Deus, para que quando ele voltar, ele perceba que houve multiplicação, que de fato o dinheiro dele foi administrado da forma que ele administraria.
E que prioridades nós conseguimos tirar da palavra no que tange a administração do dinheiro de Deus que está conosco? Número 1, a prioridade mais básica para administrarmos o dinheiro de Deus que está conosco: apoio àqueles a quem estamos aliançados. Primariamente, nossa família, aqueles que dependem de nós temos uma aliança de sustento com nossos filhos, esposas, maridos e crianças. Secundariamente, nossa família na fé. Primeira prioridade para administrar o dinheiro de Deus que está conosco: apoio a quem nós estamos aliançados. Cuidar da nossa família, cuidar daqueles da nossa família da fé. Aquela família extensiva aqui. Segunda prioridade para cuidar do dinheiro de Deus que está conosco: os pobres. A Bíblia é incisiva em dizer que nós devemos ajudar os pobres. É frequentemente ordenado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, se vamos administrar o dinheiro da forma de Deus, eles têm um lugar no coração dele. Aqueles que não têm, aqueles que têm falta. Como já falamos antes, em especial os da família da fé. Porque Deus usará a nossa mordomia para prover àqueles que estão com uma falta. Terceira prioridade para a administração do dinheiro de Deus que está conosco: o reino de Deus. Apoiar o trabalho da igreja e as missões globais para a expansão do evangelho. Se o dinheiro de Deus está comigo, é inadmissível que parte dele não seja aplicado, caso haja possibilidade, caso as primeiras duas prioridades sejam sendo cumpridas na expansão do reino de Deus, na pregação do evangelho. E apenas em quarto lugar, investir em acréscimos para multiplicar. Porque não é um problema querer multiplicar, inclusive a parábola, especificamente aqui, na parábola o Senhor exige, né, que os seus servos tivessem multiplicado. Mas a gente não pode, então, aplicar o significado da parábola só ao dinheiro. A multiplicação que o Senhor quer dos nossos recursos é primariamente em pessoas. As coisas que vale a pena primariamente investir nossos recursos, ou melhor, como o Felipe gosta de falar, dar, colocar, porque a gente não vai esperar retorno para a gente, então a gente não vai investir, são primariamente em pessoas. Embora eu comecei a exposição da parábola falando de dinheiro, o principal retorno que Deus espera está em valores eternos. E valores eternos só são encontrados em pessoas. Por isso a prioridade para o uso do dinheiro é cuidar da minha família, cuidar da família da fé, cuidar dos pobres, pregar o evangelho. E só por último, investir para que o que eu tenho multiplique, para que eu possa fazer mais das primeiras três coisas. 4 prioridades bíblicas para administrar o dinheiro de Deus que está conosco. À luz do evangelho, então, meus queridos, o nosso dinheiro não é nosso. E, portanto, nós temos uma responsabilidade muito maior do que 10% para com o Senhor. Muito maior. Os irmãos sabem que nessa igreja nós não ensinamos dízimo como peso de lei, mas sugerimos que seja praticado como forma de começar uma jornada de generosidade. Mas a verdade é que no evangelho a régua sobe. À luz do evangelho, nosso dinheiro não é nosso. E, portanto, nossa responsabilidade tem que ser muito maior do que 10%. Será que nós estamos, como já ouviu falar tantas vezes, né, num contexto diferente desse, roubando de Deus? Há muito tempo atrás, quando achávamos que dízimo tinha peso de lei, talvez nós fôssemos pensar que roubar de Deus era meramente não entregar 9 ao invés de 10. Entregar 8 ao invés de 10. Mas agora, à luz do evangelho, nós percebemos que estamos roubando de Deus sempre que tentamos pegar de volta aquilo que dissemos que já era dele. Estamos roubando de Deus sempre que tentamos pegar de volta o domínio das nossas finanças que nós dissemos que já era dele. Estamos roubando de Deus sempre que achamos que basta dizimar e com o resto do meu dinheiro eu faço o que eu quiser. À luz do evangelho,
Uma família pobre, que não tem condição de dizimar porque está na miséria, não está roubando de Deus. Mas uma família rica, que tem condição de fazer muito mais de 10% e faz só 10%, está vivendo como se o dinheiro não fosse de Deus, está roubando de Deus. Glória a Deus. Estamos roubando de Deus se nos esquecemos dos pobres e da nossa família de fé na distribuição do dinheiro que Ele deixa conosco. Estamos roubando de Deus se estamos administrando o que Ele deixou conosco. E esse é o ponto que mais mexe comigo. Pior do que os banqueiros administrariam. Se Deus deixa conosco, se nós estamos administrando pior do que os banqueiros. Porque um banqueiro, pelo menos, retornaria aí 0,5% ao mês. Isso não é uma palavra de confronto aos endividados, não. Há vários motivos pelos quais nós podemos nos endividar. E quem sabe esses motivos também não foram necessários àquilo que realmente importa para Deus, que são pessoas, como já colocamos aqui. Mas é uma palavra para elevar o nosso nível de responsabilidade. No frigir dos ovos, quando Deus olha para nós, não só sobre o nosso dinheiro, mas sobre as pessoas e recursos que nós estamos cuidando, nós estamos perdendo, fazendo nada, ou estamos de fato administrando tudo para a glória de Deus? A verdade é que tudo a gente não está. Como a gente falou, a gente está crescendo, mas a gente está nessa caminhada. E essa palavra também não é um confronto a quem não está em condição, a quem está em alguma situação de falta. Pelo contrário, nós que não estamos em situação de falta, temos o dever de te sustentar. Então, se você está aqui e ouviu essa palavra, está em situação de falta e está triste, talvez achando que a gente está te acusando de roubar a Deus, bem pelo contrário, vem procurar a gente que nós queremos te ajudar, de alguma forma. Mas essa é uma palavra para aqueles que são filhos maduros de Deus e entendem que todo o nosso dinheiro agora pertence a Ele. Mas isso é uma boa notícia. Aleluia! Pode falar, Thaís. Na parte da vida diária são si, em relação a esmola, por exemplo. Porque em outros momentos a gente se encontra e só assim. E quando dá o dinheiro, e você pode pagar uns filhos, pode. O resumo é devemos dar. O resumo. Por quê? Porque Jesus fala, dê a quem pede, não negue. Agora, tem um livro muito interessante do Matheus Ortega, ele fez um mestrado nisso, Economia do Reino, onde ele traça ali 4 perfis de doadores. E ele percebe que dentro do reino de Deus existe tanto pessoas que dão sem pensar, então nunca fazem a conta, eu estou dando, esse cara vai usar para crack. Eu estou dando, esse cara... Nunca fazem a conta, elas dão sem pensar. Pediu, dão. E está tudo bem. É uma expressão do amor de Deus no coração delas. Quanto no reino de Deus também tem pessoas que dão pensando e fazem a conta. Não, aqui nessa situação eu não vou dar porque eu estou convencido de que vai ser pior, mas nessa situação aqui eu vou dar. O problema é quando a gente usa essa desculpa do dar pensando para não dar nada nunca a ninguém. Uma boa resposta? Mas o livro lá, Economia do Reino, é só sobre isso. Tem também um podcast. Eu não li o livro, assisti uns 2 podcasts com o autor que ele resumiu. Achei bem interessante. Recomendo. Amém? Então, isso aqui pareceu boa notícia? Ontem, 13 e pouco da manhã, eu falei com a Alice assim no WhatsApp. Ela estava dormindo já. Amor, estou preocupado que a parte final do meu sermão não parece uma boa notícia. Mas é uma boa notícia, meus irmãos. É a boa notícia de que nós somos libertos da escravidão de pertencer ao dinheiro e usá-lo para o nosso bel prazer, na verdade, nos desumanizando cada vez mais. Pode vir, Sabrina. Tocar alguma música aqui pra gente, para esse próximo período aqui. É uma boa notícia no sentido de que nós somos libertos da escravidão de fazer tudo o que queremos com o nosso dinheiro, que no final nos leva às mais profundas depressões. É uma boa notícia
de que agora em Cristo nós temos todas as coisas. É uma boa notícia de que administrar o dinheiro do Senhor, com o Espírito Santo nos ajudando, é um fardo muito leve, porque o fardo de Cristo é leve. Pesado era ter que viver satisfazendo o Deus do consumismo, satisfazendo o Deus do dinheiro. Então é sim uma boa notícia. Só que só vai entender como boa notícia quem já começou a ser transformado, amém? Então vamos deixar que a boa notícia do Evangelho afete por completo nossa vida, em especial como lidamos com o dinheiro. Eu quero ir orar por isso. Senhor Jesus, como é sensível tocar nesse tema, um tema pelo qual eu sei muitos aqui dos meus irmãos já sofreram. Um tema que é sofrido especialmente no Brasil, onde tantas famílias já experimentaram falta. Mas nos ajuda, Jesus, a tratar esse tema, dinheiro, finanças, com responsabilidade, justamente porque compreendemos que nós devemos ser a resposta a essas famílias que experimentaram falta. Nos ajuda, Senhor, a olhar para nossas finanças com os seus olhos. Nos ajuda, Senhor, a pensar não mais quanto eu tenho que doar, mas quanto eu posso reter. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o que temos e discernir o que é pão para comer e o que é semente para semear. Ah, Senhor, como nós precisamos da sua sabedoria para isso. A verdade, Senhor Jesus, é que, comparados com o teu eterno e perfeito padrão, todos nós aqui reprovaríamos. Mas pela sua graça, o Senhor nos alcança, nos perdoa, dia após dia, e nos guia cada vez mais. Pedimos então, Senhor Jesus, que o Senhor nos guie na gestão das nossas finanças, para que de fato nossa vida financeira seja para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Em nome de Jesus. Amém.